Olá, pessoas lindas! Venho aqui para falar um assunto que não é tão, vamos se dizer, tão alegre, tão feliz, mas eu acho que é necessário, tendo em vista aí que em 2020 e ainda estamos ainda nesse processo de pandemia, onde o mundo todo sofreu por perdas, perdas de entes queridos, perdas de emprego, perdas da sua qualidade de vida, perda de saúde, perda de paz, de bem-estar, e quantas perdas tem também materiais que ocasionam aí um processo dolorido para as pessoas. Bom, nesse processo eu venho aqui para dar a minha contribuição, para falar sobre essa parte tão sofrida, né, que muitas pessoas perderam aí entes queridos, outros estão passando por um processo de doenças, né, doenças terminais, estão passando por um luto da sua própria saúde. Tudo envolve vida, tudo que envolve vida, nós passamos por um processo de luto. São 5 processos, isso é de autoconhecimento, são 5 processos que geralmente as pessoas passam quando tem alguma perda, né? Uma perda relevante na sua vida, que é primeiro processo é de negação, é de não aceitar aquilo, né? De ficar estagnado, parado, perdido diante de uma notícia triste, uma notícia impactante. A segunda seria uma de raiva, onde ele questiona às vezes até Deus, por que daquilo, né? Por que tinha que acontecer, por que aconteceu. Vem um sentimento de culpa também. Tem a outra parte que é de negociação, que nem sempre é uma negociação, é uma barganha, né? Se eu tivesse, vem a culpa junto, vem se eu fizesse, se eu fizer, talvez mude alguma coisa, né? Que ainda pode vir, e começa no e começa também, tem um outro processo de quando você tem muita culpa, né? Sente culpa, não que você seja culpado, mas você acaba se sentindo culpada pela morte de alguém ou por a perda de algo. E esse processo fica mais dolorido ainda, porque além da perda, da dor da perda, ou de estar passando por aquele processo, vem aquele sentimento profundo de culpa. E aí muitas vezes entra num processo de depressão. Tem a depressão da tristeza profunda, né, que ela demora em média 2 anos, e tem a depressão que às vezes passa disso, que daí é bom ser tratado. Veja se você está nesse processo de perda, né, de depressão por uma perda há mais de 2 anos, já começa a ficar patológico, né? Então, e a gente vai falar um pouquinho aqui bem sucintamente por que isso acontece. E tem a fase, né, que você vai começando a digerir todo esse processo, entender, ter a consciência de que o sofrimento, a dor existiu, o fato existiu, existe o sofrimento, mas que a vida precisa continuar, e se dessa forma você não vai conseguir seguir a sua vida, o seu caminho, né? Então são escolhas também de quando a gente quer melhorar aquele processo de dor. A dor existe, ninguém está falando que não, devem ser passados por todos os processos, deve-se respeitar cada etapa desse processo de perda. Cada pessoa tem um jeito para passar aquilo, nem sempre é na mesma ordem, mas você deve primeiramente se autoconhecer também, né? Saber dos seus limites. E quando você vê que o processo não está indo da forma que você gostaria, com a sua saúde, como é que você está passando por aquilo, como é importante pedir ajuda de um profissional. Embora tenhamos todo o amparato de pessoas queridas, né? Abraços, de aconchego, saber que pode contar com alguém nesse processo, mas se você não tiver consciente
da sua fraqueza, das suas fragilidades, dos seus limites, isso pode levar você para uma outra direção mais tristes e pode trazer aí doenças físicas e mentais, emocionais. E a gente está aqui justamente para poder passar essas informações para você buscar a sua ajuda, buscar o seu autoconhecimento, buscar algo, saber dos seus limites, né? Então tem pessoas que encaram muito bem as perdas, pode ser de um ente querido, pode ser de algo material, perder um negócio, perder o carro, ter uma decepção muito grande com uma pessoa que ama, pode ter a perda de um relacionamento amoroso ou de amizade, um divórcio, que às vezes a pessoa ama tanto e tem a esperança ainda de uma reconquista e aquilo não acontece, que também é uma perda muito grande, né? Porque você acaba às vezes indo até pro litigioso, que da paz e do amor vira aí uma guerra. Tem a perda de órgãos, né? Perdas de membros do seu corpo, que isso também é um luto. Tem a perda da saúde, quando você pega uma doença muito forte, depois até se restabelecer, você pode pegar uma depressão, porque você não aceita aquela doença, não aceita aquele processo e você acaba entrando num outro processo de doenças mais emocionais. Entra também numa perda, né, num luto realmente de uma separação de um filho, de uma filha que viaja e que vai para outro lugar, ou a saída de um filho de casa, ou infinitos tipos de perdas que entram na mesma dor de um luto, né? E cada um reage de uma forma. Cada um, às vezes, uma perda tão pequena, a pessoa se desgasta e sofre muito, enquanto outros perdem algo muito maior, mais complexo. Não dá nem para mensurar isso também ou comparar, né? Mas fazendo aí uma analogia, e às vezes reage, passa por todo o processo de tristeza, por todos esses processos que a gente fala que geralmente passa pelo luto, mas passa de uma forma menos agressiva com a sua saúde, com os seus, vou falar assim, com a sua saúde emocional, física e mental. E isso eu vou dizer, né, também numa outra etapa, a gente vai entrar nessa ajuda também, né, para a pessoa se dar uma alavancada para ver o que pode melhorar para ela. A gente vai chegar nisso, mas não nesse vídeo, a gente vai passar numa outra oportunidade, mas tem muito a ver com o seu inconsciente, né? Muitas vezes nós passamos por alguma coisa simples, mas que a gente sofre demais, e outros não tanto, né? Mas isso tem a ver com do que nós herdamos dos nossos ancestrais também, do que eles nos deixaram, e às vezes está no nosso DNA, no nosso emocional, no nosso inconsciente. Está lá registrado algumas lembranças morfológicas, né, que a gente não tem consciência disso, e por isso que muitas vezes nós sofremos muito mais do que outras pessoas, né? Então uns entram até com medicamentos fortíssimos diante de uma perda, e outros passam por ela de uma forma não tão ruim, né? Mas mais saudável, né? Passa pelo momento de tristeza, respeitando toda a parte do luto, mas ele não se deixa abater tanto quanto outros, né? Então isso tem a ver também com as nossas, aquilo que nós herdamos, né? Da nossa história de vida, da nossa percepção, da nossa história aqui e agora, né? Da nossa realidade, como é que eu enxergo a minha realidade, o meu autoconhecimento, saber as nossas limitações. Tudo isso ajuda você a passar de uma forma diferente diante de um luto, né? Então, se você estiver passando por esse processo e ver que a carga está muito grande para você, busque ajuda de um profissional,
Busca falar o que você está sentindo, coloque para fora os seus sentimentos, que muitas vezes a gente guarda e aquilo fica uma panela de pressão dentro de nós, a gente não aguenta o impacto, a pressão é muito grande e a gente acaba adoecendo no físico também. Então, busquem ajuda, né? Não espera ficar doente para ir buscar, já busca ajuda de pessoas que possam te auxiliar nesse processo para saber que estágio que você está e o que é que pode melhorar. Então, eu vou dar só uma dica: os seus pensamentos ajudam muito a você passar por esse processo. O seu positivismo, né, diante da vida também vai te ajudar a passar por esse processo de uma forma menos impactante. Mas todos nós sabemos que é muito difícil, duro e triste perder algo que a gente ama, principalmente se é um ente querido, se é a nossa saúde, uma doença que a gente sabe que muitas vezes não tem salvação, não tem milagre, mas milagres existem e o milagre está dentro de você também. Tudo que você precisar está dentro de você, mas muitas vezes a gente não tem força, né, para buscar ele. Então é nessa hora que você busca auxílio de alguém que possa realmente te ajudar a te alavancar, a tirar você desse processo de dor profunda, de perdas profundas, né? Perdas suas também, e que você possa recuperar a sua saúde, embora você não vai recuperar aquilo que você perdeu, mas que vai ficar todo o amor, toda a gratidão e todo o aprendizado, o amadurecimento de toda essa vivência, né? Mas se você precisa, né, de ajuda, busque ajuda, não seja orgulhoso, não tenha preconceito sobre pedir ajuda. Sim, pede socorro para alguém que possa te ajudar a sair desse processo, tá bom? E eu tenho algumas dicas para passar sobre um livro, Você Pode Curar Seu Coração, de Louise Hay. É muito legal. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre ele, sobre os downloads. Talvez a pessoa não tenha tempo de ler, mas eu sei que eu estou aqui para contribuir com todo o meu respeito pela dor de vocês, por qualquer que seja a perda que vocês estão passando neste momento. Mas eu estou aqui para dar a minha contribuição e espero, sinceramente, do fundo do meu coração, poder ajudar de alguma forma, tá? Então tá aqui, tem alguns posts que eu já fiz, algumas publicações onde eu passo algumas informações, mas ainda vou finalizar aí com algumas dicas desse livro que eu gostei demais quando eu li. Eu acho que tem muito a contribuir para vocês, tá bom? Então um beijo no coração, fiquem com Deus e meus sentimentos por tudo e qualquer perda que vocês tenham aí passado, tá bom?